Graças a paz, irmãos. Queria pedir para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 18. Vou ler do 21 até o 35. Glória a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. O texto é um pouco grande, mas eu vou ler rapidinho e também é uma palavra conhecida. Mateus 18, do 21 até o 35, que fala sobre a parábola do servo impiedoso. Amém? Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Nós estamos falando, esse mês sobre misericórdia. E quando a gente fala em atitudes de misericórdia, voltado para textos bíblicos, a gente logo lembra da parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, do 25 a 37. Também é um texto grande, não vou ler, mas os irmãos conhecem. A parábola que fala sobre um samaritano, ele carrega o adjetivo de bom porque ele teve uma boa atitude. Mas a palavra fala sobre um samaritano, que ele estava fazendo uma viagem, e pelo caminho ele viu um homem caído no chão, todo machucado, um homem que tinha sido assaltado, tinha apanhado, estava precisando de socorro. E o samaritano, sem questionar quem era aquele homem, ou o que ele fazia, ou por que aconteceu aquilo com ele, ele teve de misericórdia do homem, foi até a ele. Era um homem que ele não conhecia, mas ele parou a sua viagem, foi lá, ajudou com o seu tempo, ajudou com o seu dinheiro, porque ele depois dispensou o dinheiro para que cuidassem do homem. Independente dele ter anteriormente tido um relacionamento com aquele homem ou não, de conhecer aquele homem ou não. Isso já nos nossos dias é algo um pouco incomum, porque a gente gosta de fazer favor para quem faz favor para a gente. A gente gosta de retribuir favores, Mas aqui o samaritano, ele socorreu aquela pessoa sem antes ter recebido nada daquele homem. E também fez o que ele fez, sem esperar nada em troca. Ele não estava esperando nada de volta. E nessa parábola do bom samaritano, Jesus nos ensina que a gente tem que fazer isso, dar, fazer para o outro, sem olhar quem ele é, dar sem olhar a quem. Não importa se a pessoa é nosso conhecido ou não, se ela concorda com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de pensar ou não, se ela tem a mesma fé que nós, concorda com os meus valores, com o meu time. Nós estamos passando por uma época de eleição. Se a pessoa concorda ou não com o meu candidato, nada disso importa.
Se existe uma necessidade, se eu posso ajudar, o que eu tenho que fazer é estender a minha mão, sem olhar para essas coisas. Mas nesse texto de Mateus que eu acabei de ler, conta a parábola de um servo que, apesar dele ter sido agraciado com misericórdia, apesar dele ter recebido misericórdia, ele não agiu da mesma forma com outra pessoa. Não ajudou do mesmo jeito que ele foi ajudado. E a questão aqui, né, que eu vejo com relação à parábola do bom samaritano, é que Jesus quer nos mostrar que nós devemos ser misericordiosos, independente do comportamento que a outra pessoa teve com a gente. Independente disso. Independente se existe ou não uma pendência entre eu e aquela outra pessoa. Porque na parábola do bom samaritano, o samaritano não tinha nada pessoal contra aquele homem que estava ali, né, machucado no chão. Provavelmente eles nunca tinham se relacionado, nunca tinham conversado. O homem machucado, vamos dizer assim, nunca tinha feito nada contra o samaritano. E parece que a gente oferecer ajuda para pessoas assim, que a gente não tem nada contra, mas também não tem nada a favor, não é tão difícil, né? Você chegar e fazer algo por alguém, a pessoa nunca fez nada contra mim, por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou fazer? Mas para que a gente depois, né, não venha dizer ao Senhor, não venha dar desculpa, que a gente não sabia de tudo. Então Jesus vem com essa parábola de Mateus 18 para nos ensinar que se o outro fez ou não fez algo contra mim, né, se o outro tem ou não tem culpa de alguma coisa, eu tenho que ter misericórdia do mesmo jeito, né? Porque assim Deus age conosco, assim Ele faz conosco, né? A dívida do servo, da parábola do servo incompassivo, era uma dívida impagável, né? Uma dívida muito grande. Vamos dizer que se fosse hoje para nós, milhões e milhões de dólares, a gente não tem condições de pagar. E quando o rei chegou até ele para cobrar, para pedir para ele que pagasse aquela dívida, ele fez o quê? Ele implorou, ele se explicou, ele pediu misericórdia, ele pediu mais um tempo, né, que ele fala, me dá mais um tempo para eu conseguir juntar tudo para eu te pagar. O versículo 27 diz que o Senhor, o rei, teve compaixão daquele homem, ouviu as suas explicações, teve misericórdia dele, cancelou a dívida e deixou ele embora livremente. O rei fez até mais do que ele pediu, né? Ele pediu um tempo para ele juntar o dinheiro para pagar, né? O rei foi tão misericordioso que cancelou a dívida dele, né? Fez mais do que ele pediu. Ou seja, o rei, ele decidiu ficar com o prejuízo enorme que aquele servo deu para ele, porque era uma dívida impagável. Então era muito dinheiro. E o rei decidiu ficar com prejuízo, assumir esse prejuízo, né? Se ele tinha, né, se o rei tinha alguma programação para usar com aquele dinheiro que ele emprestou, para usar com ele mesmo, com a família dele, com o reino, para investir, seja lá o que for, se ele tinha alguma programação para usar com aquele dinheiro, agora ele não ia poder mais colocar em prática, porque ele cancelou a dívida, o dinheiro não ia mais voltar, né? Só que quando ele emprestou, foi na confiança de que o valor iria voltar para a conta dele, para a mão dele, né? Ele não deu, ele emprestou. E aí, quando o valor voltasse, ele poderia fazer aquilo que ele já tinha programado, aquilo que ele queria. Mas, na verdade, quem fez o que queria com o dinheiro do rei foi aquele servo que pegou o dinheiro emprestado. Ele que fez do jeito que ele quis, usou o dinheiro do jeito que ele quis, da forma que ele quis, como e quando ele quis. Eu acredito que ele não tenha ido pegar tudo de uma vez, né? Porque é um valor exorbitante. Sei lá, de repente, a cada 15 dias ele ia lá, emprestava um pouco, usava do jeito que ele queria. A cada um mês ele ia lá, pegava um pouco, usava do jeito que ele queria, até que a dívida ficou enorme para ele pagar, né? Quando ele foi cobrado, o servo disse que não tinha como pagar a dívida, né? Se ele gastou de forma responsável, de forma irresponsável, isso não vem ao caso. O fato é que ele foi lá e pediu mais um tempo para pagar algo que era impagável, né? E se a gente olhando do lado do rei, é injusto, né? Eu empresto meu dinheiro, você gasta do jeito que você quer. Na hora de você me devolver para eu usar, você diz para mim que não tem e me pede mais tempo, né? De algo que eu sei que você não vai conseguir me pagar.
né, a gente vê uma injustiça desse lado, né? E ter misericórdia com quem não fez nenhum mal para nós, irmãos, né, não estragou nada nosso, não quebrou nada nosso, não perdeu nada nosso, nunca nos ofendeu, é uma coisa. A gente tem um olhar diferente para ter de misericórdia de uma pessoa assim. É uma pessoa que nunca nos prejudicou. Mas agora você ter misericórdia de alguém que te prejudicou, né, que errou com você, que é super culpado, do começo ao fim da história, a culpa é toda da pessoa, né? O nosso jeito de enxergar a misericórdia parece que muda, né? O nosso olhar fica diferente para essa pessoa. Mas essa parábola nos ensina que não, que nós devemos ter a mesma visão, nós devemos ter a mesma atitude, a gente tem que agir com misericórdia do mesmo jeito, independente, né, se a pessoa pisou na bola com a gente ou não. Porque esse servo, ele pisou na bola com o rei, e o rei teve de misericórdia dele. Porque mais culpa do que nós tivemos, né, com a morte de Jesus, Jesus morreu por nossa culpa. Mais culpa que nós tivemos com a morte de Jesus, ninguém nunca vai ter com a gente. Ninguém nunca vai aprontar com a gente da forma que nós fizemos, né? E Deus, Ele nos perdoou. Deus, desde sempre, Ele fez tudo por nós, para o nosso bem, né, para o nosso bem-estar. E nós o rejeitamos, né? As pessoas rejeitam o Senhor Jesus até hoje. E o Senhor teve de misericórdia de nós. E Ele tem misericórdia de nós até hoje. Todo dia a palavra diz que as misericórdias dEle se renovam sobre nós. Ele nos perdoa. E como é bom para nós saber que somos perdoados pelo Senhor. Como é bom para nós saber que a nossa dívida foi paga, né? Nos dá um alívio, né? Eu não devo nada. Jesus foi na cruz e pagou aquilo que eu devia, que eu também não ia conseguir pagar, que nem esse servo fez, que nem esse servo estava nessa situação. Então, quando eu entendo a graça do que foi feito por mim, quando eu entendo, né, o tamanho do favor do perdão que eu recebi, o mínimo que se espera de alguém que tem esse entendimento é que ele também faça a mesma coisa, porque ele passou por aquela experiência boa. Então, o mínimo que se espera de alguém que entende que foi perdoado é que ele também saiba perdoar, que ele também saiba proporcionar para outra pessoa aquela experiência agradável, aquele alívio que ele sentiu, que ele também proporcione para o outro, né? Mas esse servo, quando ele foi absolvido ali da dívida dele, que o rei liberou ele para ir embora, provavelmente ele deve ter saído feliz, alegre, contente, aliviado, né? Rindo à toa. E no caminho ele encontrou quem? Encontrou um conservo seu. Uma pessoa que também devia para ele, mas devia um pequeno valor, né? Que era infinitamente menor do que o valor que o rei tinha liberado ele de pagar. Só que esse servo, ele não teve de compaixão com o seu conservo. Ele não quis proporcionar para o seu conservo o mesmo sentimento que ele estava tendo ali, a mesma alegria que ele estava experimentando. Ele partiu para cima do conservo, exigindo que ele pagasse a sua dívida. O conservo também não tinha como pagar, mesmo sendo um valor pequeno. Implorou para ele misericórdia, também deu as suas explicações. A palavra, ele diz a mesma coisa, né? Está escrito a mesma coisa que o servo falou para o rei e o conservo falou para ele. Me dá mais um tempo para eu pagar, né? Tenha paciência comigo, me dá mais um tempo para eu pagar. Mas só que ele não quis ouvir. Ele escolheu agir com justiça ao invés de agir com misericórdia, né? Ele mandou prender o conservo e só soltar ele quando ele tivesse pago a dívida. E a dívida do conservo, a Bíblia diz que era pequena, né? Mas mesmo que ela fosse grande, o que ele tinha que fazer, o que ele deveria ter feito, o servo, é ter dado para o conservo a mesma coisa que ele recebeu, né? O perdão, a misericórdia, a liberdade, o alívio. Tudo que ele recebeu era o que ele deveria ter feito com o outro. Trazendo para nós, quando nós erramos com Deus, ou quando nós erramos com as outras pessoas, tudo que a gente quer, quando, né, cai a nossa ficha e a gente toma consciência do erro, é ser perdoado, é ser desculpado, é querer que a pessoa nos entenda, zera o negócio e vamos viver daqui para frente, né? Tudo que a gente quer é consertar, é ser perdoado.
né? A gente não quer que as pessoas façam justiça com a gente. Quer que elas tenham misericórdia de nós. Mas quando erram conosco, né? Quando alguém erra com a gente, normalmente, o que nós queremos é que aconteça justiça com aquela pessoa, né? E raramente, quase nunca, nós queremos ter de misericórdia, né? A gente quer justiça. Vem na minha mente, eu fui lesado, eu fui roubado, eu fui enganado, né? É meu direito. Quando é, né, assuntos trabalhistas aí fora, a pessoa fala, não, a lei me assegura, me garante, é meu, eu quero. E às vezes você nem chegou a perder alguma coisa, você só deixou de ganhar. Mas não importa, é meu, eu quero. Não tiraram de você, só não veio para você. Mas você quer justiça, do mesmo jeito, né? Mas abrir mão de alguma coisa, a gente nunca quer, né? Absolver alguém, nunca, ninguém, jamais. Sabe, eu não quero saber o imprevisto que aconteceu ali, que deu errado, mas me prometeram, eu quero. Sabe, eu não quero saber da dificuldade da pessoa, se ela é limitada, se ela é incapaz, se foi alguém que foi irresponsável. Nada dessas justificativas a gente aceita. A gente quer ser, né, justificado. A gente quer abrir processo. E a justiça está aí mesmo, né, para resolver as injustiças. Mas Salmo 116:5 diz que o Senhor é misericordioso e justo. E que o nosso Deus, ele é compassivo. A ordem das palavras desse salmo diz que o Senhor, ele é misericordioso e justo, né? Poderia ser o inverso, justo e misericordioso. Mas o salmo está escrito assim, o Senhor, ele é misericordioso e justo. E também é compassivo. Mas a gente sempre tende a ser mais justiceiros do que misericordiosos, né? A gente inverte um pouco o salmo. A gente entende ser mais justiceiros do que misericordiosos, porque a nossa natureza humana, a nossa maldade, ela pede justiça sempre, né? Como diz outra, ela clama por justiça. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos ensina a sermos misericordiosos. Né? O rei, quando ele ficou sabendo que aquilo que o servo fez com o seu conservo, o rei mandou chamar o servo, questionou ele, recriminou a atitude dele e entregou ele para ser torturado até que ele pagasse a sua dívida. Ou seja, como a dívida era impossível de ser paga, ele foi torturado até a sua morte física, né? Essa foi a condenação que ele recebeu. Só que Jesus, ele começa a parábola, né, mostrando, pontuando que o que ele iria ensinar ali era sobre o reino dos céus, né? Ele fala, o reino dos céus é semelhante. Então, ele não estava falando sobre uma morte física, né? O servo foi condenado até ele morrer fisicamente. Só que o Senhor nos ensinando, ele não estava falando sobre morte física. Ele estava falando sobre a eternidade, né? Sobre o reino dos céus. Morte física, todos nós um dia vamos ter. Mas o nosso espírito, ele não morre nunca. O nosso espírito, ele é eterno. E Jesus nos alerta de que Deus não vai nos livrar do tormento eterno se a gente escolher não perdoar de coração o nosso irmão. Né? O último versículo fala isso. Se nós escolhermos não perdoar de coração o nosso irmão, né? E aqui eu vou falar o nosso irmão culpado, né? O nosso irmão culpado do meu prejuízo, culpado da minha dor, culpado da minha frustração, culpado da minha decepção. Se eu escolher não perdoar o meu irmão culpado, o Senhor não vai me livrar do tormento eterno. Jesus aqui, ele nos ensina a agir como o rei agiu, né? De forma generosa, misericordiosa, com aquelas pessoas que tenham nos prejudicado de alguma forma. O valor altíssimo da dívida que o rei da parábola perdoou, a gente pode entender como o valor altíssimo, o alto preço que Jesus pagou para que Deus também nos perdoasse, para que Deus perdoasse os nossos pecados e eliminasse as nossas culpas. Eu queria ler em Colossenses 2,14, que diz assim: e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Tem uma versão que fala que
anulou o escrito da dívida, né? O Senhor, ele acabou com a nossa conta. Ele pagou a nossa dívida, né? O alto preço, né? Foi com o preço de sangue que ele pagou. A nossa dívida para quê? Para que Deus perdoasse as nossas culpas, perdoasse os nossos pecados e tirasse de nós a culpa, como o rei fez com o servo. A parábola do bom samaritano que eu citei no início ensina o que nós devemos praticar. Já essa parábola do servo incompassivo ensina um comportamento que o cristão jamais deve ter, né? E ainda que não houvessem essas duas parábolas, nós temos como exemplo Cristo, né? Jesus é o nosso maior exemplo de misericórdia. Todos nós éramos devedores para Deus, mas Jesus foi lá e, por misericórdia de nós, pagou o preço da nossa dívida para que nós pudéssemos receber o perdão do Senhor. Então, irmãos, para finalizar, da mesma maneira que nós fomos alcançados pela graça, né, por essa graça que é a misericórdia de Cristo, que nós também devemos liberar para o outro de graça a mesma misericórdia que nós recebemos, né? Que nós possamos liberar perdão para qualquer pessoa, quer ela tenha me prejudicado ou quer ela nunca tenha passado pelo meu caminho, né, algum dia, para que assim a nossa eternidade, né, no reino dos céus esteja garantida, né, para que o Senhor não vá, para que o Senhor nos livre do tormento eterno, para que haja um lugar para nós no reino dos céus. Amém? Que Deus possa abençoar e, né, falar mais ao coração dos irmãos sobre essa parábola. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento. Deus querido, que nós possamos praticar, Senhor, no nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor amado, voltar os nossos olhos para o Senhor. Ver, ó Pai, o quanto somos errados, o quanto somos pecadores e o tamanho da Tua misericórdia com as nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a liberar perdão, Pai. Tira do nosso coração toda dor, toda mágoa. Ó Pai, que nós possamos escolher, Senhor, perdoar, no nome de Jesus. Estender a nossa mão, Pai, seja lá quem for. Sermos usados por Ti, Senhor, no nome santo de Jesus. E tudo é para a Tua honra, Senhor, tudo é para a Tua glória. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, o Teu poder agindo nas nossas vidas e nos capacitando a ser melhor a cada dia. Muito obrigada por tudo, Deus. Amém. Glória a Deus.